Graças a Deus, nós estamos nos aproximando do momento do almoço, né? Você está com fome? Está com fome? Então, para abrir aí os nossos apetites, né? Vamos ouvir um vídeo, assistir um vídeo das nossas crianças. Um vídeo que foi organizado pela UCP e que trazem aí citações, crianças falando a respeito de uma mensagem muito importante. Vamos assistir. Já fui jovem e agora sou velho, e nunca vi justo desamparado, e seus filhos mendigando por pão. Salmos 37, 25. João 6,48. Eu sou o pão da vida. O versículo que eu escolhi é: disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. João 6,48. Beijo, tchau. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Coríntios 10:17 diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Hoje eu escolhi o versículo Mateus 6, de 9 a 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então disse Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia. Êxodo 16, 4a. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e partiu, e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. Mateus 26, 26. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem em mim não jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Salmos 80, versículo 5 diz assim: dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso prato. Hoje eu vou ler João 6,35. Declarou-se, foi Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu que creio em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. João 6,48. Graças a Deus,
Deus seja louvado pelas nossas crianças, que Deus continue abençoando a liderança da UCP, as irmãs que tão carinhosamente organizaram esse vídeo, as famílias também que enviaram o material, que Deus continue abençoando as nossas crianças. As mensagens vindas pelas crianças sempre alegram o nosso coração. Graças a Deus. Pão da vida, Jesus é o pão da vida. E precisamos sempre nos alimentar do Senhor. Como é que nós nos alimentamos do Senhor? Ouvindo as suas palavras. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre ouvir as palavras do nosso Senhor. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler os versículos 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. A passagem que narra a história de Jesus na casa de Marta e Maria. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós suplicamos a Ti que nos ajude, ó Pai, a entender a Tua palavra. Ajude-me, ó Deus, a transmitir a Tua palavra com fidelidade, com honestidade, e que ela venha do Teu trono, Senhor, para a Tua igreja, que nós ouçamos a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. Que haja em nós, ó Pai, disposição, que haja em nós, ó Pai, vontade de receber a Tua palavra num terreno fértil e que ela dê fruto para a glória do Teu nome. Suplicamos assim por misericórdia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos ler o texto sagrado que nos diz assim, Lucas 10, do 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavras do nosso Senhor, graças a Deus pela palavra de Deus. Nós sabemos que na Bíblia nós temos vários momentos em que o povo de Deus é exortado com a seguinte expressão, ouve, ouve. Lá no iniciozinho, lá em Deuteronômio, capítulo 6, quando Moisés está fazendo o seu discurso, o seu sermão para o povo entrar na terra prometida, ele diz lá no capítulo 6, verso 4, ouve Israel, ouve, preste atenção Israel, o Senhor Deus é o nosso único Senhor, é o único Deus. Então ele chama a pessoa, o povo, a ouvir a mensagem de Deus. Quando a gente percebe lá em Apocalipse, é constante a frase em cada igreja que o Senhor Jesus revela a João, que vai escrever e vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o ato de ouvir, ele é importantíssimo na Bíblia, importantíssimo. E ouvir requer um cuidado muito grande, requer uma disposição nossa em querer aprender, porque muitas vezes a gente pode estar no automático, né? Você pode ali estar frente a frente com uma pessoa, seus olhos podem estar fixos na pessoa, mas você não está ouvindo, você não está prestando atenção. Então, ouvir requer nós prestarmos atenção. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Nos sinalizando que nós precisamos ouvir mais e falar menos. É uma dica lá de Tiago.
todos nós precisamos estar prontos para ouvir. O apóstolo Tiago escreve isso na sua carta. Prontos para ouvir e tardios no falar. Nós precisamos tomar o cuidado para ouvir algumas coisas no meio dessa pandemia. Muitos de nós temos ouvido tudo. E a pessoa ouve tudo, todos os programas, todos os vídeos, e a pessoa então entra numa agitação e posta tudo, e compartilha tudo e fica numa aflição muito grande. E a gente precisa filtrar o que nós devemos ouvir. O que você tem ouvido durante esse período de pandemia? Nós vemos nesse texto aqui algo muito interessante. Se você precisa estar com a Bíblia aberta, ok? A Bíblia aberta. Se você olhar aqui no início do capítulo 10 de Lucas, só para a gente entender um pouco mais o contexto dessa passagem, a gente percebe que o Senhor Jesus comissiona, ele envia 70 discípulos para irem a cidades que o Senhor Jesus ainda não tinha ido. Ele ia passar, mas ele envia esses discípulos de 2 em 2 para preparar, digamos assim, essas cidades onde depois Jesus iria passar. E o objetivo, se você olhar, lá no versículo 8, quando entrardes numa cidade, e dá uma ideia de que essas pessoas elas entrariam em casas. No versículo 5 diz isso. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Então repare que a missão desses discípulos, 2 em 2, era entrar em casas. E era cultural entre os judeus hospedarem pessoas em suas casas. Então esses discípulos foram em casas, em regiões que o Senhor Jesus ainda não tinha ido. Acredita-se, os estudiosos dizem que era uma região da Pérea, onde o Senhor Jesus ainda ia passar, e então enviou já esses discípulos para preparar então os seus caminhos. E a missão era: orem, curem os enfermos, expulsem demônios, estejam certos de que meu poder vai com vocês. E esses discípulos foram cumprir essa missão. E o Senhor Jesus prolonga um pouco a explicação dessa missão que ele estava designando a esses irmãos, a esses discípulos, de maneira que o objetivo dessa missão era anunciar o reino. Porque até mesmo nas casas que não recebessem os discípulos deveriam falar nas ruas. Lá no versículo 11 você vê isso, Lucas 10, 11. Até o pó da vossa cidade, que nos apegou ao pé, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Ou seja, o objetivo era anunciar o reino de Deus, através de sinais, é claro, porque muita gente estava assistindo os milagres, os sinais de Deus em Cristo Jesus, e não estavam se arrependendo, não estavam reconhecendo Jesus como Senhor. Por isso que o Senhor Jesus imediatamente profere palavras duras para 3 cidades, entre os versículos 13 e 16. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, porque presenciavam milagres, mas não se arrependiam. Ficavam sempre buscando milagres, multiplicações, mas não largavam seus erros, não se arrependiam, não entregavam suas vidas a Cristo Jesus. E Jesus, então, ele fala um ai de ti. Quando esses discípulos retornam da missão, eles retornam alegres, eles estavam saltitantes de alegria. Eles relatam ao Senhor, entre os versículos 17 em diante, que os demônios eram sujeitos a ele, que eles viram muitos sinais. Jesus também fica alegre com isso, fica alegre com esse relatório e fala: olha, mas que a alegria de vocês seja apenas em razão de o vosso nome estar escrito no livro da vida. E então, dentro desse contexto de explicação, surge um doutor da lei. Um doutor da lei que vai questionar a Jesus como é que ele fazia para ter a vida eterna, entre os versículos 25 até o 37. Narra então a história, a parábola do bom samaritano. Essa história é contada porque um doutor da lei perguntou o que era necessário para que ele fosse salvo, para que ele tivesse a vida eterna.
E Jesus, então, diz sobre o mandamento. Ele remete à vontade de Deus expressa no mandamento. E o doutor responde, de fato, a lei diz para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus fala, olha, então faz isso e você vai viver. Vai viver. Experimenta viver, então, dentro desse perfil de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o doutor, querendo experimentar Jesus, pergunta quem é meu próximo. Havia uma discussão sobre essa expressão próximo, né? Se era o próprio compatriota judeu ou se era alguém fora da etnia. E Jesus então explica a parábola do bom samaritano, que não é o foco aqui, mas você conhece muito bem o teor dessa parábola. Em síntese, Jesus ilustra como é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ainda que nós tenhamos que socorrer alguém que é estranho. No caso aqui foi uma pessoa que foi assaltada, estava quase morta, e um samaritano, alguém que era, digamos assim, um desafeto dos judeus, é ele que para e que ajuda. Isso ilustra, a parábola do bom samaritano, ilustra o amor ao próximo. E na sequência desse texto vem essa história, que muitas vezes a gente olha para ela e fala assim, por que essa história está aqui? Por que Lucas, o autor desse evangelho, ele narra essa história exatamente depois da parábola do bom samaritano e justamente depois do Senhor ter feito menção à questão de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É provável que essa história ilustra a necessidade de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, inclusive na nossa particularidade, na nossa casa, em coisas simples, como a prioridade que nós damos nas nossas tarefas domésticas. É o que nos deixa claro aqui nesse texto. Jesus, então, está vindo dessa caminhada, né, digamos, e ele entra numa vila. O texto diz aqui, povoado, no versículo 38. E uma mulher chamada Marta, a gente conhece essa família, Marta, Maria, Lázaro. A casa nos diz aqui que é de Marta, a casa de Marta. Marta hospeda Jesus, provavelmente também os seus discípulos, provavelmente. E dentro de uma perspectiva natural, se a gente recebe uma visita, realmente a gente quer cuidar bem, né? Quer tratar bem, fazer uma comida boa. E parece que Maria estava ajudando Marta, mas quando ela percebeu que Jesus estava ali ensinando, provavelmente discursando para os seus discípulos, Maria larga o que ela está fazendo e se assenta próximo a Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E Marta ficou desesperada. Como é que ela me deixa aqui sozinha, cheia de coisa para fazer, esse monte de homem para alimentar, e ela me deixou sozinha. Então ela fica agitada, ela se desespera, e ela vai reclamar com Jesus. Ela vai reclamar, olha, não te importas que minha irmã tenha me deixado, repare esse verbo aqui, tenha me deixado, para que eu fique sozinha servindo vocês? E ela pede, ordena-lhe que ela me ajude. E então Jesus ele responde a Marta de uma forma carinhosa, mas exortativa. Exortativa a gente vai ver logo logo. Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa, está muito agitada, mas só uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, essa boa parte que não vai ser tirada. Isso ilustra a necessidade de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, mas ouvirmos de forma atenta as palavras do nosso Senhor Jesus, de estarmos atentos aos ensinos do Senhor Jesus. A gente, nesses últimos dias, nós temos visto que muitas coisas ficaram para trás. A gente passa a priorizar aquilo que é mais essencial. E pensando em nossas casas, o que nós devemos priorizar? A gente
às vezes tem tanta coisa para fazer, nós ficamos agitados e nós nos agitamos e ainda agitamos outras pessoas. É hora, irmãos, de nós pararmos e aprender um pouco com Maria. Nesse texto aqui, o que ela prioriza, o que ela identifica como algo essencial em sua vida. E sentar aos pés do Senhor Jesus e ouvir as suas palavras, e ouvir os ensinamentos. Então, você que tem ficado muito atarefado nesses dias, é importante que ouça esse ensinamento do nosso Senhor, do Espírito Santo, dizendo pela Escritura Sagrada que é tempo de nós priorizarmos o aprendizado do Senhor Jesus, sabendo que essa é a escolha certa, é a escolha da boa parte. Por quê? Porque isso não vai ser tirado. Então, esse é o tema do nosso sermão. Aprendendo com o Senhor Jesus é a boa escolha, porque isso não vai ser tirado. Isso é eterno. Em primeiro lugar, nós vemos uma verdade nesse texto, que aprender com o Senhor Jesus deve ser a nossa prioridade em nossas casas. É possível a gente estar dentro de casa e a gente tem a oportunidade agora de conversarmos uns com os outros na nossa família, temos oportunidade de fazermos o nosso devocional, temos oportunidade de orar mais, e às vezes a gente está perdendo essa oportunidade com agitações, com preocupações. Então é hora de desacelerar, ficar mais calmo, apaziguar o coração, sentar aos pés do Senhor e aprender um pouco mais com Ele. É uma oportunidade que nós temos, mas deve ser a nossa prioridade, porque corre o risco de isso não acontecer, de nós ficarmos distantes, mesmo crendo no Senhor. Certamente Marta cria no Senhor, certamente Marta amava o Senhor, mas ela naquele momento ela priorizou um serviço doméstico, que, volto a dizer, num ponto de vista normal, sensato, ela até estaria certa, mas ela, de acordo com o ensino do Senhor, não estava priorizando aquilo que era essencial, daquilo que era necessário. Quando a gente vê aqui Maria, ela estava sentada, o texto diz que ela quedava-se assentada aos pés do Senhor. Que posição é essa? É a posição de aprendizado. A gente vê que Paulo, ele vai testemunhar que ele aprendeu aonde? Ele aprendeu assentado aos pés de Gamaliel. Atos 22:3 diz isso, que ele aprendeu assentado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um dos maiores professores do Antigo Testamento que havia na época, um dos melhores. E Paulo aprendeu aos pés dele. Então, quando os discípulos, quando os alunos aprendiam com o seu professor, essa era a postura, a pessoa se sentava, era uma expressão que designava isso, a pessoa se assentar aos pés para ouvir as suas palavras. Jesus Cristo, ele convidou pessoas para serem alunas, para aprender dele, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, quando ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só a expressão de aluno, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve." Quando o Senhor Jesus fala jugo, ele está falando como um mestre, ele está falando como um professor em relação a alunos, está convidando alunos para aprenderem mais com ele. Então, aprender mais do Senhor deve ser a nossa prioridade, uma oportunidade até. Não era qualquer casa que recebia o próprio Senhor Jesus. Muitas casas receberam discípulos, pessoas designadas pelo Senhor, que inclusive quem recebe um discípulo recebe o Senhor Jesus e recebe inclusive Deus que enviou o Senhor Jesus. Por isso que a hospedagem é tão importante, a hospitalidade, mas a oportunidade de receber o próprio Senhor Jesus. Era Ele que estava ali. Então era uma oportunidade incrível para ouvir da sua própria boca os seus ensinos, para absorver o que Ele tinha para passar. E Marta, por conta das preocupações, ela meio que ignorou isso, ela não
não se atentou bem para isso, então não estava sendo a prioridade dela. Era um privilégio porque a gente percebe que um dos centuriões romanos, uma vez ele foi a Jesus e pediu para que curasse um empregado seu. E Jesus falou assim, eu vou até a sua casa. Ele falou assim, não, o Senhor é tão importante que eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Então ele reconhecia que seria um grande privilégio do qual ele não era digno receber Jesus em sua casa. Então ele fala, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. E Jesus fala, olha, que interessante. E ele então curou o servo daquele moço. Mas isso dá a noção do privilégio que era, naquela época, receber o próprio Senhor Jesus nas suas casas. É um privilégio. Você que parece que essa mensagem soa estranha para você. Como é que Jesus vir na minha casa? Mas Jesus, ele tem o poder, pelo Espírito Santo, de habitar em nossas casas. As nossas casas precisam ser casas que são moradias do Senhor Jesus. E para uma igreja, lá em Apocalipse, ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, eu vou cear com ele, eu vou tomar café, eu vou almoçar com ele. E ele vai tomar café comigo, vai almoçar comigo. Então você que ainda não recebeu Jesus em sua casa, é uma oportunidade, nesses momentos, de você abrir o seu coração e pedir que o Senhor entre na sua casa. Que o Senhor faça morada na sua casa. Que a sua casa possa ser um lar onde se pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Jesus, ele mora nessa casa. E você vai desfrutar uma bênção maravilhosa, porque isso é um privilégio. É um privilégio ter o Senhor Jesus habitando em nossa casa. É interessante que Maria fazia o que aos pés de Jesus? Ela ouvia. E quando diz lá no versículo 39, ouvir-lhe os seus ensinamentos. Essa ideia de ouvir é a mesma ideia de que é um nascedouro da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Maria estava recebendo a fé e fortalecendo a sua fé através da audição dos ensinos do Senhor. É assim que nós temos a nossa fé fortalecida, nascida no nosso coração, ouvindo a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus, seja lida, seja pregada, que a palavra de Deus ganha vida dentro do nosso coração a partir do ouvir. Ou até mesmo de um entendimento, né? Aquela pessoa que tem deficiência auditiva, mas consegue entender pela linguagem dos sinais, a pessoa entende, a pessoa compreende a palavra de Deus, e isso faz uma grande diferença na vida. A nossa prioridade, então, precisa ser aprender do Senhor. Aprender do Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade. Ele diz um pouco mais à frente, lá em Mateus capítulo 6, ou no outro evangelho, Mateus 6,33, ele diz o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, os itens da cozinha, isso vai ser acrescentado. Os alimentos, as vestes, isso vai ser acrescentado. Mas, em primeiro lugar, a prioridade nossa deve ser aprender do Senhor, ouvir as suas palavras. Que essa prioridade seja uma realidade em nossas vidas. Se possível, a primeira coisa que nós devemos fazer no dia, ao acordar, deve ser falar com o Senhor, ler a sua palavra, aprender mais dos seus ensinos, porque é isso que se estabelece como prioridade para quem é discípulo do Senhor. E uma segunda verdade que nós aprendemos aqui é que quando nós aprendemos do Senhor, nós não ficamos agitados. Percebeu como é que Maria está tranquila? Maria também, ela poderia perceber a dificuldade ali, um monte de homem para ela ajudar a preparar o alimento, mas Maria está tranquila. Ela está tranquila. E Marta ficou impressionada com a calmaria de Maria e foi tentar levar sua agitação para Maria, mas ela estava aos pés do Senhor. Sabe por quê? Aos pés do Senhor nós temos paz, nós temos tranquilidade. O mundo está agitado, preocupado, mas quando nós nos assentamos aos pés do Senhor, nós temos tranquilidade. Quando o Senhor Jesus disse a parábola do semeador, ele fala 4 tipos de terrenos. Eu quero falar sobre 2, pelo menos, para ilustrar isso. Um terreno, quando ele diz que a semente cai entre espinhos,
ele explica que o espinho significa os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo. E diz que esse espinho ele tem o potencial de sufocar a semente da palavra. Então, quando a gente está muito preocupado, muito agitado, é possível que a gente nem perceba ou não preste atenção na mensagem da palavra de Deus, de tão preocupados que nós estamos. Então, nós precisamos ter uma terra boa, que o texto vai dizer lá na parábola, a terra boa é os que ouvem a palavra, prestam atenção. Então, a palavra de Deus vem como uma semente e gera fruto na vida da pessoa. É prestando atenção, é ouvindo a palavra de Deus que nós temos uma boa terra, uma terra fértil. Com isso, a gente não fica tão angustiado, preocupado. E a gente também não fica se ocupando tanto. Eu já percebi, em minha própria experiência dentro de casa, às vezes a gente acha que não tem muita coisa para fazer, mas tem muita coisa para fazer, muita. E a gente fica muito ocupado, muitos de nós estamos trabalhando mais em comparação quando não estávamos nesse período de pandemia. Mas isso é uma armadilha. É uma armadilha porque a gente pode se ocupar tanto e deixar de fora o que é essencial, como aconteceu, parece, com Maria, com Marta, nessa agitação, nessa ocupação toda que ela estava tendo. E ela foi atraída a uma perturbação. A gente percebe, parece que ela chega no versículo 40, e ela diz assim, Maria, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproxima de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? Então parece que Maria realmente está angustiada, ela está perturbada. Como nós temos nos comportado dentro das nossas casas? Será que a gente também está agitado, está angustiado, ocupado em muitas coisas, deixando de lado o que é mais essencial, que é assentarmos aos pés do Senhor Jesus, conversarmos com Ele, pedir para que Ele acalme o nosso coração, conversar mesmo. Se for possível, bota uma cadeira do lado, conversa com o Senhor. É assim que nós dialogamos e buscamos ter paz, ouvirmos as suas palavras, claro, as palavras do Senhor Jesus estão expressas na Bíblia. Então, além de nós buscarmos ter prioridade, que é aos pés do Senhor, porque é aos pés do Senhor que nós não temos tanta preocupação, tanta angústia, nós aprendemos a terceira verdade desse texto, é que estar aos pés do Senhor é necessário e não será tirado. É necessário e não será tirado. Foi a resposta que o Senhor deu para Marta, no versículo 42. Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte. Quando a gente lê aqui a resposta do Senhor Jesus, a gente vê um detalhe muito interessante no versículo 41. Quando o Senhor diz Marta, Marta, ele repete o nome dela. É muito interessante quando você tem essa figura de repetição na Bíblia. Geralmente é quando o Senhor está chamando a atenção para uma coisa muito importante que vai ser dita. Ele fez assim com Abraão. Abraão, e falou uma promessa. Ele falou com Moisés. Ele falou com Jacó. Ele chegou a falar com Samuel. Lembra? Quando ele fala com Samuel, ele chama duas vezes. Samuel. E aí então apresenta uma palavra. Ele fala isso com Simão, com Pedro, né? Simão, chamando ele para um cuidado. Quando o Senhor Jesus aparece no caminho de Damasco e chama Saulo, ele diz, Saulo. E então apresenta para ele uma palavra de chamado. Então toda vez que há uma repetição, é que o Senhor está chamando a atenção. Não no sentido necessário aqui de puxar a orelha, não é isso. Mas é chamando a atenção para algo essencial que vai ser dito. É como se falasse assim, para tudo. O que eu vou falar para você é extremamente importante. E então ele diz, você anda muito preocupado, você está muito inquieta. Calma seu coração. Maria, ela escolheu a boa parte. Isso que é necessário. Isso não vai ser tirado dela. A gente depois dá um jeito. Ou talvez aqui, me permitam elucubrar, né, fazer uma ilustração. Jesus poderia falar, depois eu multiplico.
Calma, mas isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é essencial. É um ensino, é o aprendizado do Senhor. Jesus escolheu que aprender dele é a boa parte. É a boa parte, porque Jesus é essencial em nossas vidas. Existe um texto que foi escrito no século XVI, João Calvino comentando uma Bíblia de Genebra, ele escreveu o seguinte: e mesmo que qualquer bem que possa ser pensado ou desejado, só será encontrado em Jesus Cristo, pois ele se humilhou para nos exaltar, ele se fez escravo para nos libertar, fez-se pobre para nos enriquecer. Ele foi vendido para nos redimir, preso para nos libertar, condenado para nos absolver. Ele se fez maldito para sermos benditos, realizou a oblação dos pecados para a nossa justiça. Ele se desfigurou para nos refazer. Jesus morreu para que vivamos de maneira tal que pela aspereza que sofreu tivéssemos consolo, pela ira, satisfação, pelas trevas, luz, pela iniquidade, justificação, pela sua fraqueza somos fortalecidos, pelo sofrimento consolado, nele os pecados são retirados, o desprezo desprezado, o medroso encorajado, o débito quitado, o labor aliviado, a tristeza transformada em alegria, o infortúnio em sorte, a dificuldade tornada fácil, a desordem ordenada, da divisão unidade, da ignomínia honra. Em Cristo a rebelião foi dominada, as ameaças ameaçadas, as emboscadas não mais existem, os ataques enfrentados, o esforço foi facilitado, o combate combatido, a guerra guerreada, a vingança vingada, o tormento atormentado, a maldição amaldiçoada, o abismo caiu em outro abismo, ou seja, a morte, né? A morte foi tragada, o inferno no inferno, a mortalidade na imortalidade. Em poucas palavras, a misericórdia engoliu todas as misérias e a bondade todas as maldades, pois todas as coisas que eram utilizadas como armas do mal para combater todas as ferroadas da morte que nos ofendiam, foram transformadas para o nosso benefício em algo que podemos exercitar de maneira adequada, para que possamos nos orgulhar, segundo as palavras do apóstolo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Dessas realidades se depreende que, pelo Espírito de Cristo, prometido aos seus eleitos, nós desejamos não mais viver, mas que nosso mundo, embora nele tenhamos a nossa convivência, por isso, sejamos contentes em todas as coisas, seja nosso país, nossas cidades, nossas terras, nossas condições, nossas roupas, alimento e tudo mais, e seremos consolados nas tribulações, alegres nas tristezas, gloriosos nos vitupérios, supridos na pobreza, aquecidos na nudez, pacientes em tempos maus e vivificados na morte. Esse texto eu achei muito interessante porque mostra como Jesus é essencial em nossas vidas. O como é importante a gente olhar para Jesus como suficiente para as nossas vidas. Nós precisamos aprender dele. Ele que deve ser a nossa prioridade, porque isso não vai ser tirado. Vai conosco lá para a glória, lá para a pátria celeste. Nós vamos levar com a gente esses ensinos. Apocalipse diz que quando o homem morre, as suas obras o seguem. É isso que vai seguir conosco, o ensino do Senhor, aquilo que nós fazemos diante do nosso ensino. Concluindo, essa palavra nós podemos aprender pelo Espírito Santo que a prioridade que nós precisamos adotar nessa pandemia é estarmos aos pés do Senhor Jesus, ouvindo seus ensinamentos, porque isso é a boa parte. Não devemos nos perturbar tanto, andarmos tão ocupados, preocupados, consumindo tudo, lendo tudo, ouvindo tudo. Uma coisa é necessária, é ouvir do Senhor, é estar em momentos com o Senhor, porque isso não vai ser tirado. Se Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, de nossas famílias, precisamos priorizar isso, aprendermos mais do Senhor. Tenha em seu coração a boa terra que ouve atentamente as palavras do Senhor, porque Deus, ele se manifesta através da sua palavra, e essa palavra vai criar fruto, o fruto da fé, o fruto da paz,
da mansidão, e nós teremos mais tranquilidade no meio dessa turbulência, ouvindo as palavras do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, e Ele tem cuidado de nós. Valorize esses momentos de desaceleração da rotina para estar aos pés do Senhor. Busquemos aprender como Maria, que quedou aos seus pés, que buscou aprender com Ele e teve isso como prioridade. Nas Sagradas Escrituras é onde nós ouvimos as palavras do Senhor, é onde nós aprendemos mais do Senhor, é onde encontramos paz, repouso e descanso para as nossas almas. Em Cristo Jesus, que nós temos descanso. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, que entrou em nossas casas, que mora em nossas casas, em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Se ainda nós não temos essa experiência, que possamos abrir a nossa porta e convidar Jesus Cristo para entrar em nossa casa, para sentar à mesa, para fazer parte da família, Senhor. Ó Deus, nos ajuda que possamos nos assentar aos seus pés, para ouvirmos as suas palavras, porque as suas palavras têm vida, têm pão que nos alimenta, tem água que nos lava, tem vida. Ajuda-nos, ó Pai, a priorizarmos esses momentos. Essa agitação toda, essa angústia, que isso encontre essa paz. E essa paz, então, traga, essa paz engula essa angústia, Senhor, para que estejamos tranquilos em Ti, confiantes em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está em nossa casa. Precisamos aproveitar isso, porque não vai ser tirado de nós. Pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras jamais vão de passar. Muito obrigado. Nos dê uma semana de paz na Tua presença. Em Cristo Jesus nós te agradecemos. Amém.